onde vêm os conflitos? Esse é o tema da lição 2 da nossa revista Conflitos da Vida. Pois é, para a gente poder entender esse tema, a gente precisa se atentar para dois aspectos fundamentais. O primeiro deles é como é a vida de uma pessoa que se submete à vontade de Deus. É uma vida que não se amolda aos padrões do mundo, como Paulo descreve em Romanos capítulo 12, versículos 2 a 8. Uma vida que não se amolda aos padrões desse mundo, uma vida que busca a transformação pela renovação da mente, com a finalidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando isso acontece, Deus nos capacita com dons e talentos para serem usados em benefício do nosso próximo, numa finalidade, num propósito que Ele mesmo, Deus, definiu para cada um de nós. Em resumo, quando a gente se submete à vontade de Deus, a gente se torna agente de bênção, promotores da paz, né? E co-participantes do plano de salvação de Deus, que Deus estabeleceu para a humanidade através de Cristo Jesus. Do contrário, quando a gente não se submete à vontade de Deus, a gente se torna aquilo que Paulo descreve em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 5, pessoas com determinadas características, que eu vou ler aqui para você. Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres que dos amigos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também, é o que recomenda Paulo. Pois é, a vida de uma pessoa assim, Paulo recomenda que nós nos afastemos de pessoas assim, porque pessoas assim são pessoas que acabam se tornando agentes de maldição. Por quê? Porque elas vivem sob a influência do inimigo. E Pedro, o apóstolo Pedro, ele tem uma definição do destino dessas pessoas, de como vai ser o destino dessas pessoas. Ele chamando essas pessoas de ímpio, ele define como vai ser o destino dessas pessoas, descreve para a gente como vai ser o destino dessas pessoas. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Considerando que nós estamos no meio de uma batalha espiritual, eu passo a bola para você e pergunto: o que você escolhe? O que você prefere? Ser um agente de bênção ou ser um agente de maldição? Sendo um agente de bênção, você tem automaticamente a garantia da vida eterna. Uma vida com Deus, uma vida onde você vai ter um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo livre do pecado, mas não nesse mundo, mas lá no céu junto com Deus. Se você optar por uma vida afastada de Deus, por ser um agente de maldição, o seu destino vai ser esse que está descrito aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Portanto, o desejo de Deus é que você opte por lutar pelo lado dele e não pelo lado do diabo. E para isso Deus está disposto a nos dar instrumentos, a nos dar armas para podermos resistir ao poder do mal, nessa nossa iniciativa de sermos agentes de bênção. Lá em Efésios 6, capítulo 6, versículos 10 a 20, Paulo diz o seguinte: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, de forma resumida aí. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. E lá no versículo 18, Paulo diz o seguinte: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente,
estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Pois bem, respondendo à pergunta, tema, porque de onde vêm os conflitos? Os conflitos vêm justamente da insistência do ser humano em permanecer afastado de Deus e viver segundo os seus próprios desígnios, o que leva essas pessoas a viverem sob a influência do diabo. O interesse de Deus é que todos nós nos salvemos. E para isso, nós que optamos por viver segundo a sua influência, segundo o seu poder de influência, submetidos à sua vontade, nós somos os agentes de bênção que tem essa função, essa designação de levar a palavra, espalhar a palavra por todo o mundo, oferecendo a essas pessoas a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Então, fechando essa reflexão, essa breve reflexão, o desejo de Deus e o meu desejo é que você, a cada dia mais, busque viver sob a influência de Deus, se submeta cada dia mais à vontade dele e cumpra com o ID de Jesus, cumpra com a grande comissão lá de Mateus capítulo 28, indo por todo o mundo e pregando o evangelho a toda criatura, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que seja assim na sua vida, que seja assim na minha vida e que Deus te abençoe. Se cuide e deixe-se cuidar. Amém?